Gravando. Não aconteceu o que aconteceu. Eu falei no final da aula que ia falar de exame clínico, mas não, a aula de hoje não é exame clínico ainda, é o moldagem dos preparos, né? Nós falamos das técnicas de preparo, dos términos de preparo e tal. Agora, uma vez os nossos dentes preparados, nós precisamos copiar esses dentes e enviar os modelos para o laboratório. Então, esse procedimento a gente chama de moldagem dos preparos, né? E o material utilizado em prótese fixa, né, tem que combinando, né, com a destreza do cirurgião, mas a cópia daquilo que ele produziu, o gesso que vai ser obtido do modelo, né, a gente tem que arrumar um modelo que tenha o maior número de detalhes possíveis do preparo, porque é sobre o modelo que o laboratório vai fazer um enceramento da peça, depois, através de processos laboratoriais importantes, né, que fogem um pouco do controle do dentista. São raros os dentistas que têm ideia de como é feito tudo isso em laboratório, né? Como é que o protético obtém as nossas peças. É sempre interessante, eu recomendo bastante, né, porque o aluno procura um laboratório de prótese para ver o protético trabalhar, né? A gente valorizar o que o protético faz também. Tudo que dá errado, a gente põe a culpa no protético, né? O dentista, de maneira geral, tudo que dá errado, a culpa é do protético, o protético que fez errado e tal. Mas muitas vezes não. Se você não fez um preparo bacana, deixa eu ver um negócio aqui. Se você não fez um preparo bacana, ao contrário, volta. Se você não fez um preparo bacana, ele está retentivo, alguma coisa, o protético vai encerar, a cera gruda naquele lugar que está retentivo, na hora que ele puxa, quebra, né? O dentista tem que caprichar no preparo, tem que caprichar na moldagem, e caprichar na obtenção do modelo também. Daí vem aquela lenga-lenga, né? De que coisas que a gente aprendeu no primeiro ano, que é coisa de primeiro ano. Então, o que eu quero é fazer clínica. A clínica depende de um monte de conceitos que a gente aprendeu no primeiro ano da faculdade. Materiais dentários, por exemplo, volto a insistir, né? Proporção água-pó na manipulação de gesso, né? A manipulação dos diversos materiais, seja alginato, sejam siliconas de condensação, siliconas de adição, todos aqueles materiais que vocês tiverem materiais dentários agora vão ser utilizados na clínica. O resultado clínico é tão melhor quanto maior domínio você tiver sobre o material. Uma coisa que é imprescindível, né, que dentista adora falar que já sabe fazer de cor, né? Tudo que ele vê, ele fala, você vai. Né? Alginato, precisa medir. Lógico que precisa medir. Né? Toda vez que você for usar, precisa medir pó e água. Isso, precisa medir pó e água. Então, isso tem que ser martelado. Vocês têm que estar sempre atentos a isso. Né? Porque você não faz duas porções iguais se não tiver medido. Bom, quando eu vou fazer uma moldagem, eu tenho que selecionar uma moldeira para fazer a moldagem do meu paciente. Né? Então, entra toda aquela parte de conceitual. O que é uma moldeira, o que é uma moldagem, o que é um molde. Né? Moldeira é o recipiente que vai receber o material moldador. Tá? Moldagem é o ato de moldar, o ato de eu levar aquele conjunto na boca e fazer a moldagem. Molde é o resultado obtido, né? É a cópia daquilo que está sendo copiado. Né? A costureira fez o molde do vestido, né? Fez a forma dele. A moldeira. A moldeira tem que recobrir toda a área que vai ser moldada. Né? Então, moldeira curta, ó, não cobre todo o dente. Né? Quando eu aperto aqui, o dente que vai ser moldado aqui, a prótese fixa está aqui. Ó. Se não recobrir tudo, o material escorre por esse vão aqui e estica. O material é um material elástico, né? É um material que vai obter. Então, fica aquele negócio repuxado. E quando eu repuxo, eu propicio distorções nessa parte posterior do meu molde aqui, ó, em que, na hora que o protético a gente obter o modelo e o protético vai verter,
fica difícil, né, de conseguir adaptação. Então, a moldeira correta, né, você tem que cobrir toda a área dentada que vai ser moldada. Ó, o meu preparo para a prótese fixa está aqui, ó, um pilar, outro pilar. E a moldeira recobre até o último dente aqui. Então, quando eu comprimo o material moldador, ele desce sobre o preparo, né? E aqui, eliminando distorções, é uma palavra meio pesada, né? Diminuindo as distorções. Todo procedimento de moldagem, ou todo procedimento em odontologia tem que admitir erros, né? Então, o que a gente faz em odontologia de maneira geral, seja dentística, seja prótese, seja endo, seja pele, né? Eu sei que 100% é uma coisa, clinicamente, é uma coisa muito difícil de ser atingida, muito, né? Não vou dizer impossível, mas improvável, né? Mas eu posso fazer uma prótese com 96, 95, 90, 88 e posso fazer ela com 20, né? Então, na medida que eu capricho, faço com 98, eu tenho uma sobrevida desse aparelho muito maior, ainda que não chegue 100. Eu sempre tenho uma distorção, sempre tenho um defeito, sempre tenho um erro inerente ao procedimento. É humano, né? Não é uma máquina fazendo em série aquilo. Ainda assim, a máquina, de vez em quando, está tilt, né? Sai errado. Mas os procedimentos em odontologia são assim, né? Então, vamos lá. Seleção da moldeira. Importante. Tem que estar recobrindo toda a área que vai ser moldada, né? Para evitar isso aqui, né? Do refluxo, né? Fluxo sem obstáculo. O material flui alterando as dimensões do dente. Ele estica, né? Quando ele estica, aquilo que está sendo copiado fica distorcido. Então, a moldeira, invariavelmente, ela tem uma curvinha lá atrás. Se ela não tiver, eu posso fazer isso com ser-utilidade. Dar uma acertadinha para conter o material, ou procurar conter o material dentro da moldeira. Tá? Então, é muito comum, né, você ver molde com isso aqui tudo repuxado lá para trás. Tá? Quando isso ocorre na boca, né, o que a gente faz normalmente? A gente leva o dedo lá atrás e dá uma apertada, comprime aquilo na silicona pesada, né, para que depois na silicona leve essa distorção seja menor ainda. Tá? Então, da seleção de moldeiras, eu preciso arrumar uma moldeira que contemple todo o meu material e que eu entenda como o material vai fluir dentro daquela moldeira. Quando eu estou comprimindo a moldeira contra o objeto a ser moldado, esse material tem que escoar, né? E esse escoamento do material tem que ser o mais uniforme possível, né? A centralização, né? Se eu tenho todo o material odontológico, ele sofre alterações dimensionais, né? Então, o que o dentista procura fazer? Ele procura controlar, né? Deixa eu ligar o meu. Procura controlar essas alterações, manipulando direitinho o material, né? Manipulando o material direitinho. E se eu tiver uma distribuição equânime do material dentro da moldeira, né, na vestibular, na lingual, na mesial, na distal, eu vou ter alterações dimensionais quase iguais em todo o molde, né? Agora, todas as variações dimensionais dos nossos moldes são volumétricas. Quando eu tenho um volume maior de material, eu tenho uma alteração dimensional maior naquele lugar. Então, se eu acumulo no lugar e tenho pouco no outro, a variação das alterações vão ser muito grandes no mesmo molde. E isso invalida ou pode invalidar o meu molde, né? Olha lá, eu ponho de um lado, do lado esquerdo e do lado direito. Olha lá, eu tenho muito mais material pelo lado lingual de um e do outro e muito pouco material na região vestibular do meu dente aqui, né? Então, sabendo que as alterações dimensionais são volumétricas, eu procuro centralizar a minha moldeira, ou devo procurar centralizar a minha moldeira para obter um molde com espessuras iguais. Ninguém vai ficar pegando o paquímetro, né, para medir se tem a mesma medida na vestibular, na lingual. Não é isso. Mas, clinicamente, se você tem uma coisa que você vê, tem um lado tal,
uma maçaroca de material e do outro lado faltando material, o seu molde não está bom. Né? Então, você fala, como é que você olha para o molde e fala, ah, tá bom, né? O aluno faz, leva para o professor ver. O professor, pode verter. Aí o outro ele fala, não pode. Então, às vezes ele acha que para um aluno ele acha uma coisa tá boa, ou para outro não, né? Que o professor pode ser tendencioso nessa hora. Não é. Tem um monte de critérios que vocês vão aprendendo a avaliar, né? Então, a distribuição do material aí é extremamente importante. Né? Olha lá. Quando eu tenho centralizado, né, eu tenho isso. Eu não preciso medir isso aqui, né? Eu olhando esse móvel, eu sei que isso aqui está centralizado. Olhando esse aqui, eu sei que não está. Tá? Eu tenho muito mais material aqui, né, do que aqui. Muito mais material aqui do que aqui. Aqui, ainda que eu tenha um pouco mais aqui, um pouco menos aqui, não seja exatamente a mesma coisa, a diferença é mínima, a diferença é menor. Então, as alterações dimensionais vão se dar de forma muito mais uniforme. Tem alteração dimensional? Tem, mas tem em todo o molde do paciente. Né? Uma vez que essas alterações são volumétricas. Então, quanto maior o volume de material, maior a alteração. Né? O material denso ultrapassa os moldes da moldeira. O limite do bordo cervical fica ao nível do término da moldeira. É isso que a gente faz quando molda, né? Ó. Eu copio com a silicona pesada e depois ele vai ser repleto com a silicona leve. O material fino sofre distorções acompanhando o material denso. Lógico, né? Se eu tiver uma quantidade muito maior de material, eu vou esticar aquele material fluido, ou material leve, para cima daquele material denso que está embaixo. Né? As moldagens com silicona, eu uso a silicona pesada, e sobre a silicona pesada, eu vou usar a silicona leve. É isso que está se tratando aqui. Então, eu tenho que tomar cuidado com a seleção da moldeira, com a centralização dessa moldeira e com a distribuição do material, tanto pesado quanto leve, né, no interior da moldeira para a obtenção do molde. Então, o ato de moldar, além daquele ato de eu levar aquilo na boca e fazer pressão e conseguir obter o molde clinicamente, eu tenho que respeitar o material que eu estou usando. Existem materiais de moldagens mais densos, mais duros, né? Mais densos mesmo é a palavra certa. E outros menos densos e até fluidos, né? Bem liquefeitos. E eu preciso lidar com esses materiais. Como é que a gente vai fazer isso? Treinando, não tem outro jeito. Né? Você vai pegar a mão fazendo. É o tipo da coisa que se aprende a fazer fazendo. Né? Não tem como... Né? Vamos lá. O problema do término do meu preparo. Né? O término do meu preparo ele pode ficar ao nível da gengiva, subgengival ou supragengival. O que a gente preconiza? Sempre que possível, o preparo seja supragengival, fique acima da margem gengival. Né? Por quê? Porque é muito mais fácil de você copiar aquele término do preparo para fazer o vedamento da peça ali em cima. Né? Agora, a moldeira tem que cobrir, né, tudo aquilo. Eu não posso deixar o meu término do preparo fora da moldeira. Então, tem que descer a moldeira inteira. Para quê? Levar até a região de fundo de saco, para que o material escoe ali e todo o meu preparo fique contido dentro da moldeira. Tá? Do contrário, o material denso pode pressionar o contorno gengival e o suco tenderá a se fechar, devido à força lateral. Dificilmente um material leve entrará para a margem subgengival. Quando eu tenho isso, eu faço o afastamento gengival, que é objeto de uma outra aula, né? A gente coloca o fio de afastador, empurrando a gengiva para criar aquele espaço, o material fluido conseguir copiar toda esse término do meu preparo que a gente falou na aula passada. Opa, volta aqui. Né? Olha lá, a moldeira tem que dar todo esse contorno. O amarelo aqui é material denso. O material mais fluido aqui, entrando no fundo de saco e escoando, né, o fundo
gengival aqui, conseguindo copiar o meu término do preparo, que está abaixo do nível da gengiva aqui. Tá? A força aplicada, você não pode pegar o material e ir, né, na boca do paciente. Você aperta, solta. Depois, na posição final de assentamento, você pode aumentar a pressão, né, para o material conseguir copiar tudo aquilo que é desejável. Né? A técnica propriamente dita, né? O aluno vai moldar, ele fica num afã danado de que ele vou moldar. Na clínica da faculdade, o que acontece? A Paloma vai distribuir para a gente o material lá no almoxerifado. Então, começa a aula, ele está começando a fazer a moldagem, ele já quer adiantar o lado dele, porque ele não quer ficar na fila lá na Paloma, né? Lá na clínica. Então, ele já vai lá e já põe na placa, né? A silicona leve e o catalisador. Só que esses materiais são fluidos. Ele vai esparramando na coisa e vai encostar, né? Ó, o fluido aqui vai encostar no catalisador. E começa a reação aqui. O catalisador reage com o ar atmosférico, né? E começa a fazer grumos nele. Na hora que você vai manipular, isso fica aquele material tudo grumento. Então, material moldador na placa só na hora da moldagem. Não tem essa de vou adiantar o meu lado e vou buscar o material. Isso aqui está errado, de deixar na placa. Você vai moldar o paciente às 9 horas da manhã, às 8 você já foi lá pegar o material para adiantar o seu lado. Não. Na hora que vai fazer a moldagem, você dispõe, né, o material moldador na placa, a silicona e o catalisador simultaneamente. Lembrando que o orifício do tubo do material moldador já é mais largo do que o orifício do tubo do catalisador. O fabricante já dá essa proporção para a gente. Comprimentos iguais. Né? Agora, se você aperta muito, faz aquela coisa. Então, você tem que pôr o tubo e correr sobre a placa, dispondo, né, um comprimento da silicona leve. Depois, em contato com a placa, ela vai espraiar, né? Ela vai abrir como está aberto aqui. Tá? Mas foi colocado o comprimento. Então, coloque na hora para que essa fluidez do material não fique essa meleca que fica na placa. Né? Olha lá. Fazer a proporção na hora da manipulação. Eu ponho comprimento igual na placa e vou fazer a manipulação. Tá? Já está tudo preparado na boca, tá? Agora eu estou manipulando o meu material. Olha lá. Não espatular com a ponta da espátula. Usar toda a área da espátula. A reação química entre o material moldador e o catalisador é por área. Né? Então, quanto maior a área que você vai esparramando aquilo, né? Se você olhar no material moldador e tiver risquinhos, né? Aquelas estrias do catalisador no meio, aquilo não está bem manipulado. Se não está bem manipulado, as alterações dimensionais vão ser diferentes daquela que o fabricante preconiza. Né? E o seu modelo, o seu trabalho inteiro pode estar comprometido por causa daquilo. Né? Está demorando para a coisa, eu vou colocar mais catalisador. Cuidado. Né? Quando você altera a proporção, você altera o material. Né? Então, lembrar que você deve usar, né, a placa toda, quanto maior for a área de manipulação, melhor o resultado. Com a placa na borda da mesa, né? E na clínica ainda tem aquela bandejinha do equipe que faz aquela curva. Não vai tentar manipular a placa no nível mais baixo, que você vai fazer bobagem. Põe na borda do coisa e faz a placa atuar em toda a superfície, em toda a... volta aqui. Em toda a superfície, esparramando todo o material catalisador em todo o material, certo? Bom, uma vez manipulado o material, eu vou carregar a minha seringa de moldagem, né? É uma seringa plástica que eu vou colocar o material moldador dentro. Então, como é que eu faço? Eu vou catando ali, né? Apertando ele contra a placa, o material vai entrando dentro da seringa, tá? Pessoal, o grande desespero disso é o tempo de trabalho do material. Tá? Agora, vocês só vão adquirir o timing de fazer isso fazendo. Então,
Vai perder material? Vai colocar o material já endureceu? Vai, repete, faz de novo, né? Até a hora que você vai começar a treinar. Está na escola, exatamente. Você perdeu o material da escola é uma coisa, você perder o material no seu consultório é outra, né? Tá? Então, coloca na base da seringa, né? Aqui, ó, chamando a atenção, manipular até a completa homogeneização, cor única. Não pode ter estria do catalisador no material. Carrego a minha seringa, tá? Coloco o êmbolo, levo até o final para sair todo o ar, né? Para já ficar o material moldador lá, ó. Então, aqui, ó, a ponta dela ainda está cheia de ar. Eu empurro para que o material venha até aqui. Saiu o ar. A partir de agora, não tenho bolhas de ar ali. Eu levo o material em posição, lá na região de fundo de saco, do fundo do suco, né, o afastamento gengival, e solto o material lá dentro. A ponta ajuda, direciona a entrada do material lá. Né? Bom, na moldeira pesada, né, no material pesado que foi previamente feito, os dentes que vão ser moldados foram aliviados, ó, para caber um material leve aqui dentro. Aqui o material leve, aqui o material leve. E eu coloco o material leve dentro de todo a minha moldeira, né? Não aliviar os outros elementos. Esses elementos aqui atrás que não estão envolvidos com o preparo, eles vão servir de stop para a minha pressão, o material poder escoar. Somente no momento de levar o material, retira-se o fio do afastamento gengival. Está lá o meu preparo, o fio do afastamento, né? Eu retiro o fio, venho com a seringa, levo o material em posição. Olha lá. Não deixar a região com umidade, sequinho, né? Ó, nessa aqui, ó, tá tudo sequinho. Isolamento relativo, paciente de boca aberta, sempre pedindo para ele manter de boca aberta, não fecha, dá uma, né? Se tiver cheio de saliva, o material não vai entrar nessa região aqui, né? A saliva vai impedir a entrada do meu material. Estando sequinho, olha lá. Eu levo com a minha seringa e solto o material lá embaixo. O restante do material que está na placa, eu completo a moldeira que está na bancada. E agora volta a moldeira, né, sobre esse conjunto. Essa silicone que eu levei aqui vai se unir à silicona que está dentro da minha moldeira, fazendo uma coisa única. E aqui eu consigo, né, direcionar o escoamento desse material para os locais que eu quero fazer, né, que eu quero obter no meu molde. Ou seja, o término do preparo. Né? Sem bolhas de ar, sem bolhas de ar. Você vai soltando lá para evitar aquelas bolinhas indesejáveis no meu. E quando, após a polimerização do material, né, fazemos a parte nobre. Removo o molde da boca e vamos fazer a leitura do molde. Né? Ó, copiou aqui, copiou aqui, copiou aqui. Ó. Se você perceber aqui, ó, nitidamente tem um sobressalto aqui. Aqui é o término do meu preparo. Ele está aparecendo inteirinho no meu molde. Quando eu obtiver o modelo vai ser cópia fiel disso aqui também. Então, o protético vai trabalhar no modelo de gesso idêntico ou muito próximo à identidade do que está na boca, com a cera para obter, né, o padrão em cera, para ele fazer o procedimento laboratorial da queima dessa cera, né? Vai perder a cera, e depois a fundição da peça para obtenção do material. Bom, agora, isso pode dar errado, né? Ó, se você não colocou silicona leve em todo o molde, ficou degrau de um e o outro. Ó. O preparo está aqui, ó, mas aqui não moldou. Então, o seu modelo vai ficar em 2 níveis. Isso não vai dar certo. Depois não fecha a boca. Um lado está mais alto do que o outro. Tá? Então, quando eu vou fazer o molde, eu tenho que tomar o cuidado de todo o molde estar com silicona leve sobre a silicona pesada. Tem que ter tudo. Então,
Pessoal, ninguém é adepto a gastar muito material, esbanjar material. Mas tudo que a gente faz de odontologia tem sobra, né? Se eu não consigo fazer uma porção de gesso que eu use somente o necessário para obter aquilo. Eu tenho que fazer mais e desprezar um tanto, porque eu preciso ter toda a região feita. Por isso que a odontologia custa caro, né? Tá? Ó, examinando a parte do coisa, uma vista mais próxima de fotografia, ó, todo o término do preparo está copiado aqui. É isso que a gente quer ver no molde, ó. É isso que a gente quer ver no molde. Então, quando você leva o molde para o professor ver, o professor vai dar uma olhada, ó, tá legal, ó, aqui moldou, copiou, tá bacaninha, pode verter o gesso. E quando não está, né? É, olha lá, você consegue, né, ó, canaletinha aqui, término do preparo aqui. Tá... Agora, por exemplo, aqui deu uma bolha, mas aqui é a área nobre do meu molde, é a área que eu vou trabalhar na minha prótese? Não, está fora da região do preparo. Eu não vou invalidar o molde por causa disso. Ah, né? Tem nitidamente uma bolha de ar aqui, ó. Mas na área nobre do meu preparo, tá legalzinho. Então, não vou moldar porque tem uma bolha aqui. Agora, se essa bolha for aqui, aí não tem o que fazer, né? O aparecimento de bolhas de ar nessas partes invalida o molde. Ó, aqui, ó, ó. Isso aqui, ó. Vamos pegar a canetinha. É uma bolha de ar. Aqui, ó. Outra bolha de ar. Aqui, ó. Outra bolha de ar. Aqui, outra bolha de ar. Esse molde tem que ser feito de novo. Porque não mudou o término do meu preparo. Pessoal, não tem pulo do gato. Ah, vou dar um jeitinho aqui, vou pôr uma gotinha de cera aqui. Não tem. Isso não existe, né? Qual a solução? A solução é fazer o outro molde, começando da estaca zero. Repete a operação. A gente teve um professor de prótese nosso, né, meu, do Vicente, já falecido até, o Dr. Rui, ele fala que prótese é a arte de repetir. Né? Você fez, não deu certo, faz de novo. Não se torture, né? O aluno tem a mania terrível de querer saber por que deu errado. Tem tanta coisa concorrendo para dar errado que as coisas dão errado. Mesmo você fazendo certo, as coisas dão errado. Não adianta você querer descobrir aonde, por que deu errado. O importante é que eu não aceite aquele erro. Né? Deu errado? Deu, vou fazer outro. Deu errado? Vou fazer outro, até a hora que saiu certo. Né? E com o treino, isso vai acontecendo com mais frequência de sair certo sempre. Né? Agora, tem técnicas de moldagem que, ao invés de eu remover a silicona pesada, eu não tiro a silicona pesada de dentro do molde, eu deixo. Eu moldo com a silicona pesada, tá? Moldo com a silicona pesada, não recorto a silicona pesada. Mas também não vou usar seringa, né, para levar o material. Eu coloco o material dentro da moldeira e a própria moldeira vai comprimir o material sobre aquela área. Então, aqui, ó, preparo os múltiplos, né? Observar o afastamento sem sangue, que indica gengiva sadia. Ó. Eu coloco a cordinha aqui, né? Fiz os afastamentos, ó, em todos os elementos, tal. Sem aquela sangueira. Se a gengiva estiver inflamada, a hora que eu puxar o fio e começar a sangrar, o sangue vai ocupar o lugar que o material moldador iria ocupar. Não vai dar certo no meu molde. Né? Então, pega aquelas gengivas extremamente inflamadas, né? Não dá para moldar. Você vai serviço inglório. É mais fácil ganhar na Mega Sena do que você conseguir fazer um molde bacana numa gengiva inflamada. Né? Bom, aí o que eu faço? Pego a silicona pesada, né? Pego a silicona pesada, que é a verdinha, e moldo. Eu vou com o fio afastador em posição. Ó, eu tenho todo o contorno daqueles 4 dentinhos que eu tenho aqui. Ó. Está rico em detalhes? Não, não está. Essa silicona não dá detalhes. Ela é uma silicona pesada.
Na realidade, ó, a distribuição dela no material, eu tenho uma quantidade de material aqui do lado de dentro parecida. O molde está centralizado, tá? Os dentes adjacentes estão aqui. Beleza. Então, agora, eu não faço alívio nesse molde de silicona pesada. Tá? Coloco uma camada de silicona leve em cima de tudo. Eu encho a moldeira com silicona leve em cima de tudo. E volto a moldeira em posição. A própria silicona pesada que está por baixo direciona a entrada do material fluido dentro do sulco. É uma outra técnica. Tá? E olha lá, eu tenho aqui, ó, todo o bordo copiado. Todo o bordo copiado, ó. Todo o bordo copiado, todo o bordo copiado. Então, são técnicas diferentes, são técnicas diferentes. Pode ser usado um e pode ser usado o outro? Pode, né? Qual a melhor? Não tem técnica melhor, tem a técnica que você se adapta melhor. Eu, particularmente, gosto muito mais dessa técnica sem alívio. Moldo com a silicona pesada, bem moldada, com afastamento, beleza. Preservo, removo o afastamento, coloco a silicona leve e volto o molde em posição. A própria modelação da silicona pesada direciona o material leve para o lugar, né, que ele precisa ocupar dentro do sulco. Eu prefiro esse tipo de moldagem. Né? Em maior aumento, ó, você vai olhando, ó, todo o preparo está aqui. Ó, a linha de término do preparo está tudo chique. Ó, tá? Então, quando eu obtiver o modelo, ou quando eu obter o modelo, eu vou ter esses detalhes impressos no meu modelo, desde que eu tenha, que eu venha respeitar a proporção água-pó na manutenção desse gesso. Que gesso? Tipo 4 melhorado, pedra melhorado, né? Gesso pedra melhorado tipo 4. Tem várias marcas comerciais, Turone, Velmix, né? Dentre outros. Beleza? Professor. Tudo certo? Bom final de semana para vocês. Professor, calma aí. Pois não. Diga lá. Que você falou, no caso, que se a gengiva estiver inflamada e sangrar, não vai dar para moldar direito, né? Certo. Mas aí o que a gente faz? Tipo, ao invés. Não, Periodontia, escovação, provisório não, bem sim, adaptado. mas daí tem que fazer todo um tratamento para depois Com moldar? certeza. Por isso Tá. que, quando você vai fazer o tratamento do prótese, a prótese coroa o tratamento. Todo o preparo de boca deve ter sido feito antes de começar a fazer a prótese. Preparo de boca 1. Pério, endo, cirurgia. Então, muitas vezes na faculdade, no afã de querer dar uma ajeitada, o paciente está precisando, vamos fazer a prótese dele. Não, ele tem que ir para pério primeiro, para endo primeiro, tratar aquilo. Ah, mas o paciente é refratário e não escova. Se ele não escova aquilo, ele não vai escovar a prótese também. Então, não adianta fazer prótese para esse paciente. Tá? Na faculdade, muitas vezes, a gente dá mão à palmatória, a gente faz, porque vocês precisam fazer um caso, né, pelo menos, para poder sair da escola. Né? Mas é crítico. Tem um monte de casos que a gente faz na faculdade, vocês vão ver que é crítico. São casos que, tecnicamente, eles não deveriam ser executados. Né? Por quê? Porque o paciente não atende os requisitos para usar aquele tipo de trabalho. Né? Quantos pacientes, não sei se vocês já tiveram pele, se errar, eu brinco com o Fábio Matuda, que fazer pele é enxugar gelo, né? Você raspa, 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 manda o paciente escovar, usa clorexidina, usa isso, aquilo e tal. Ele volta a semana que vem com aquele monte de placa na boca. Esse paciente não serve para prótese. Ele não vai cuidar daquilo. Essa prótese você vai fazer e ele vai perder num intervalo de tempo curto. Não é indicação. Tá? Então, todo o preparo de boca deve vir antes, né, desses procedimentos da prótese. Agora, está tudo bonitinho, eu fiz um preparo, botei um provisório. Meu provisório ficou sobreestendido, ele está agredindo a gengiva. A gengiva vai inflamar com a presença do provisório. Aí é culpa de quem? Do protesista. E o que ele tem que fazer? Tira o provisório, melhora a condição dele, espera mais uma semana, higieniza fio dental, bonitinho, volta com a gengiva sadia na hora de fazer a moldagem. Muitas vezes a culpa é do paciente, ou a grande maioria das vezes é do paciente, mas às vezes você faz o provisório mal adaptado.
E aquele provisório mal adaptado leva a uma inflamação gengival. Tanto inflamado, não molde, não adianta, você vai perder, não vai ter jeito, o sangue vai ocupar aquele espaço. Tá? Então, trate disso. Se o paciente tem uma condição periodontal bacana e momentaneamente ele apresentou isso, tem que ter uma causa. Às vezes, os contornos proximais do provisório ficou sem ponto de contato, a gengiva está sendo agredida durante a mastigação, também leva a uma inflamação gengival durante o procedimento. E fomos nós que criamos durante esse procedimento. Agora, isso é fácil de contornar. Você melhora a condição do seu provisório, de uma semana para outra, o paciente volta com a gengiva bonitinha para tratar, para você poder fazer a moldagem. Tá? Agora, se o paciente é refratário, né, ele não escova, ele tem problema periodontal, prótese parcial fixa não é o melhor tratamento para esse cara. Não é. Beleza? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Então, tá bom. Então, agora eu vou desejar bom final de semana para vocês. Valeu, professor, igualmente. Um abração aí. Tudo de bom.